Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Thiago Pimenta, mais uma aula de História, nono ano. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à questão que levou à proclamação da República no Brasil. Isso aconteceu em 1889. Então tem um feriado de 15 de novembro, que nada mais é do que esse evento. Ou seja, o Brasil era uma monarquia, foi uma monarquia de 1808 a 1889. O que é a monarquia? O Brasil tinha rei, tinha um monarca, teve primeiro Dom Pedro I, Dom João VI, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. E aí a monarquia foi expulsa, a figura de Dom Pedro II foi expulsa do Brasil. O Brasil deixou então de ser regido politicamente por um rei e passou a ser regido por um presidente. O primeiro presidente que o Brasil teve foi o Marechal Deodoro da Fonseca, seguido por Floriano Peixoto. Bom, mas o que levou à proclamação da República? Isso é importante a gente saber, esse processo histórico. Então, olha só, as principais causas que levaram à proclamação da República. Essa figura aí é de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ao contrário do que muitas pessoas falam sobre os portugueses, do que a gente vê muito em programas de novela, minisséries da Rede Globo, principalmente, que apresentam as figuras de Dom João, Dom Pedro como pessoas não muito capacitadas, né? Dom João mesmo é mostrado como uma pessoa que só quer saber de comer, um bonachão, né? Enfim. Mas nada disso é verdade. A família imperial, a família portuguesa que veio para o Brasil governar o Brasil, eram dotadas de pessoas extremamente inteligentes, extremamente cultas. Dom João VI, por exemplo, era um político nato, excelente. Para vocês terem uma ideia de quão inteligente era o Dom Pedro II, por exemplo, ele sabia mais de 8 línguas, né, fluentemente: português, latim, inglês, francês, espanhol. Ele sabia fluentemente todas essas línguas. Então era uma pessoa de grande capacidade, tá, pessoal? Não tenham a família real como pessoas ignorantes. Eram pessoas de grande capacidade. Dom Pedro II, por exemplo, era um intelectual, um homem de muita leitura, muito respeitado no meio intelectual. Gostava de estar sempre lendo, tinha uma biblioteca enorme. Gostava de tecnologia, e foi ele a primeira pessoa que trouxe a máquina de tirar foto para o Brasil, isso lá em 1800 e pouco. Então era uma pessoa inovadora. Telefone também, foi ele a primeira pessoa que trouxe. Então era um homem muito inovador, que gostava de tecnologia, gostava de coisas novas, coisas interessantes. Bom, essa é uma fotinha dele quando criança, assim que ele assume o poder com 15 anos de idade, num episódio chamado Golpe da Maioridade, que nós já vimos no ano passado. Então, segundo reinado, política interna e externa. Os grupos políticos que existiam no segundo reinado eram os liberais e os conservadores. Resumindo, conservador são aquelas pessoas que gostam da política, da sociedade do jeito que ela está. E os liberais são aquelas pessoas que anseiam por mudanças. Mas, na verdade, os dois grupos pertenciam à elite econômica do país. Então, por isso daí sai a expressão farinha do mesmo saco, né? Que ficavam brigando um com o outro por poder, mas todos os dois vinham do mesmo grupo, dos ricos, das elites. Essa é a figura de Dom Pedro II segurando os liberais e os conservadores, né? Dominando eles, né? Bom, então o Brasil ele se torna um parlamentarismo, só que no Brasil foi dado o nome de parlamentarismo às avessas. Por quê? E para agradar os grupos políticos durante seu governo, Dom Pedro II aceitou reduzir o seu poder adotando o parlamentarismo em 1847. O parlamentarismo é um sistema de governo caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos de um primeiro-ministro. Igual lá na Inglaterra tem o primeiro-ministro, tem a rainha Elizabeth,
que conduz o governo, o Estado, né, o Estado, e tem o primeiro-ministro que conduz o governo. E o Brasil procurou imitar o modelo parlamentarista inglês, porém o poder moderador ainda mantinha o controle político nas mãos de Dom Pedro II. O poder moderador é aquele que Dom Pedro tinha toda essa estrutura política, mas o poder moderador ele dava um poder tão grande para Dom Pedro que ele podia demitir quem que ele quisesse, poderia acabar com o Congresso, e chamar por novas eleições. Então, assim o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas, pois foi contrário ao modelo inglês. Então tá aí, ó, imperador, poder moderador, ele nomeia e demite, né, presidente do conselho de ministros, e esses aqui, ó, nomeiam os ministros. Então o poder do imperador era muito grande, ele podia demitir quem ele quisesse. Então, os principais fatores que engendraram a queda da monarquia, nós podemos citar 3, mas tem mais. Mas aqui eu vou citar a Guerra do Paraguai, o abolicionismo e também a questão religiosa. Então, 3 importantes fatores. O que foi a Guerra do Paraguai? Ela aconteceu de 64 a 70, é considerado o maior conflito armado da América do Sul. Envolveu o Paraguai, envolveu o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Então, o que acontece? O Paraguai, em 62, era praticamente autossuficiente. O que é isso? Ele produzia, tinha uma indústria boa, tinha uma agricultura boa, que era capaz de dar sustento para a população. Mas ele tinha um objetivo, que era uma conquista de uma rota fluvial no Rio Paraná, cujo controle também era interessante para o Brasil. Então, olha só, o que acontece com o Paraguai? Conforme vocês podem ver nesse mapa aqui, o Paraguai ele não tem saída para o mar, tá vendo? Então, esse aqui está o Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai e o Brasil, né? Então, o Paraguai não tem saída para o Atlântico, aqui está o Oceano Atlântico. A intenção do Paraguai, então, era conquistar o rio que passava aqui dentro do Uruguai. Então ele queria conquistar terras aqui que passavam no Uruguai para ter acesso ao Atlântico. E isso então ele acaba invadindo o território brasileiro, e as intenções expansionistas de Solano eram tão grandes que o Brasil entrou em guerra com o Paraguai juntamente com a Argentina. E aí o que acontece? Essa guerra, como mobilizou muitas pessoas, muita gente, essa guerra ela contou com o apoio dos escravos. Então Dom Pedro ele se voluntariou também como o primeiro alistado para a guerra, mas não foi para a guerra, mas queria ir. E mobilizou os escravos que tinham no país. Então os escravos foram lutar na Guerra do Paraguai e lutaram até o Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, vencer Solano Lopes, que era do Paraguai. O que acontece? Quando esses escravos voltaram, eles já não queriam mais ser escravos, porque eles batalharam numa guerra, e muitos daqueles soldados que também açoitavam os escravos, né, para manter a estrutura escravagista, eles já não queriam mais fazer espancamentos com os escravos, se tornaram como irmãos. E isso também gerou alguns problemas que nós vamos ver daqui a pouco. O que acontece? Depois dessa guerra do Paraguai, os soldados eles queriam, né, os militares eles queriam um maior reconhecimento perante ao governo, que era de Dom Pedro II. E Dom Pedro II não deu esse reconhecimento, como salários. A marinha, por exemplo, tinha mais benefícios do que o exército. E eles se sentiam desprestigiados com Dom Pedro II. Eles sentiam um desprestígio muito grande. E isso
ajudou a queda de Dom Pedro II, um dos fatores. Bom, outro fator foi o fim da escravidão, né? A mão de obra escrava negra, utilizada durante séculos no país, começou a ser cada vez mais questionada a partir do Segundo Reinado. Isso porque o modelo capitalista industrial que iniciou na Europa e aos poucos veio para o Brasil era incompatível com o escravismo. Assim, a Inglaterra passou a pressionar pelo fim do tráfico de escravos na América, visando investimentos em seus produtos industrializados. Então, o que acontece, pessoal? Se você tem pessoas que trabalham, que ganham dinheiro, essas pessoas, para comprarem mercadorias, é melhor para quem vende a mercadoria, porque você tem mais gente para comprar a mercadoria. Por isso, a Inglaterra teve um interesse muito grande em acabar com a escravidão no mundo, porque ela tinha muitos produtos industrializados e precisava vender esses produtos. Então, se ela vai vender para uma nação que tem um monte de escravo, que não tem dinheiro para comprar, não era legal, era melhor que as pessoas fossem trabalhadoras assalariadas para poder comprar os produtos. Então, a partir de 45, os ingleses iniciam leis, né, que proíbem o tráfico de escravos. A primeira delas é a lei de Bill Aberdeen, que proibiu o comércio de escravos entre a África e a América. Como sabemos, a maioria dos escravos que vinham para o Brasil eram trazidos da África. Em 50 foi assinado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no país. Só lembrando que mesmo com essas leis, continuou tendo contrabando de escravos, né? Ao invés de ser lícito a vinda de escravos lá da África para o Brasil, passou a ser contrabando. Isso fez com que o escravo ficasse ainda mais caro. Pra vocês terem uma ideia, a compra de um escravo nesse período era caríssima. Um escravo custava cerca de 30, 40 mil, 50 mil reais, né, nos dias de hoje, aproximadamente. Caríssimo assim, né, pessoal? Claro que a vida não tem preço, né, vou deixar isso bem claro. Mas eu quero dizer que a gente pensa em escravo, às vezes pensa que era barato você ter um escravo, e não era caro. Então, aquelas grandes fazendas que tinham centenas de dezenas de escravos, eram pessoas que tinham muito dinheiro mesmo para poder comprar. Então, com o fim da Guerra do Paraguai, em 70, os esforços pelo fim da escravidão se intensificaram, né, conforme eu falei para vocês. Isso porque a maioria dos negros que lutaram nessa guerra não queriam voltar à condição de escravo. Alguns chegaram até a receber alforria. A alforria é você receber a liberdade. O movimento que condenou o escravismo brasileiro, gente, seu fim ficou conhecido como abolicionismo. Com a pressão internacional, principalmente da Inglaterra e dos abolicionistas, o governo brasileiro foi cedendo através da criação de leis. Então, primeiro teve essa lei do ventre livre, né, depois da do Eusébio Queiroz, de 71, que todo escravo, toda pessoa que nascesse depois de 71, ela, de pai escravo, de mãe escrava, essa pessoa era considerada livre, ela não poderia mais ser escravizada. Então, lei do sexagenário, o escravo que passasse dos 65 anos de idade se tornava livre, e a Lei Áurea, criada pela princesa Isabel, em 1888, que declarou todos livres da escravidão. Isso aqui foi o ápice do problema, né, pessoal, dessa questão da escravidão. Por quê? A Lei Áurea libertou todos os escravos. Mas imagine vocês os donos dos escravos, os fazendeiros que tinham dezenas e centenas de escravos. Eles não foram indenizados. O Estado, o governo, não pagou por cada escravo liberto. E essa mesma elite que era dona de escravos, esses fazendeiros, esses latifundiários, eles apoiavam o Dom Pedro II. Só porque no momento que foi criada essas leis, principalmente a Lei Áurea, gerou um prejuízo muito grande para eles, e eles ficaram revoltados com a monarquia. Então a monarquia nesse momento ele já tinha perdido o apoio dos militares, que estavam revoltados por causa das suas condições no exército, queriam melhores salários, mais prestígio, e não tinham, principalmente depois da Guerra do Paraguai, essas reclamações se intensificaram, porque eles se sentiam como heróis, e realmente foram heróis nessa batalha, mas o governo não teve essa consideração pelos militares.
Depois vem a Lei Áurea, que liberta todos os escravos, gerando um grande prejuízo para os fazendeiros, né? E aí foi criando problemas, né, pro Dom Pedro, né, para a monarquia. Vale ressaltar que, apesar da liberdade aparente, não foi dado aos escravos condições de se integrar à sociedade brasileira. O que é essa integração? Eles se tornaram livres, mas e aí? Agora eles não tinham mais o senhor, o dono deles para alimentá-los, agora eles tinham que trabalhar, e aí foi um problema. Onde conseguir emprego, quanto que as pessoas iam pagar pelos trabalhos deles. Isso gerou muitos problemas que ainda hoje é possível vê-los, né, esses problemas. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, viva a abolição, aí é uma caricatura, né? Está mostrando o pessoal comemorando, mas os negros com trabalhos de menor valor financeiro, de renda financeira. Então, a questão religiosa, né? Então, temos a questão dos militares, que principalmente por causa da Guerra do Paraguai, a questão da abolição e, por fim, a questão religiosa, que, em poucas palavras, né, em 1864, o Papa Pio IX determinou a excomungação de todos os católicos que tivessem envolvimento com a maçonaria, instituição muito influenciada pelo positivismo e que tinha muitos representantes no Brasil. O próprio Dom Pedro II, que embora não fosse efetivamente maçom, possuía uma forte relação com seus membros. Inclusive, ele fazia várias visitas nas reuniões dos maçons. Como resposta à determinação do Papa, o imperador decretou que não reconhecia os efeitos da ordem papal. Contudo, em 72, os bispos Dom Vital Maria de Olinda e Dom Macedo Costa de Belém decidiram não cumprir a ordem do imperador, suspendendo irmandades religiosas que mantinham contato com maçons. Inclusive, eles até se recusaram a casar algumas pessoas que eram maçom, e aí isso gerou um problema muito grande. Dom Pedro até pediu para prendê-los, né, por conta disso. Então, os bispos acabaram sendo punidos com prisão e trabalhos forçados. Em 75 foram anistiados. Mas esse episódio foi visto pela Igreja Católica no Brasil como um ato autoritário. E a partir de então a instituição passou a se afastar do imperador. Agora, aqui está um dos maiores problemas que o Dom Pedro teve, que foi esse problema com a Igreja Católica. Ele criou uma inimizade com a Igreja Católica. E aí, imagine vocês, você ter inimizade com uma instituição onde praticamente 100% da população era católica. Você criar imagina o Bolsonaro criar problema com 100% dos brasileiros. Porque foi isso que acabou acontecendo com ele. Ele perdeu o apoio da igreja. Se você perde o apoio da igreja, principalmente nesse período, 1875, 1890, você perdeu o apoio da sociedade, porque todo mundo era católico, todo mundo ia para a igreja católica. E você perdeu, o Dom Pedro II perdeu o apoio da igreja. Então, pessoal, por fim, né, a crise que levou ao fim do Império no Brasil foi decorrente de vários fatores sociais e econômicos. O abolicionismo, né, e a libertação dos escravos fez o governo perder o apoio dos fazendeiros. Além disso, alguns problemas envolvendo a Igreja Católica abalaram a relação entre a instituição e o imperador. O exército adquiriu muito prestígio depois da Guerra do Paraguai e exigia maior participação nas decisões políticas, e foi o maior responsável pela mudança de um regime. A questão religiosa, por causa da maçonaria, principalmente, e o movimento para instaurar o regime republicano no Brasil ganhava cada vez mais força, inspirando em países vizinhos. O regime imperial passou a ser considerado ultrapassado. Assim, em 15 de novembro de 1889, representantes do exército proclamaram a república, enterrando a monarquia. Então, Dom Pedro foi expulso do Brasil em 89, juntamente com toda a sua família, foi colocado no navio e encaminhado para a França, onde ele veio a falecer em 1891. Pessoal, por fim é isso, quero agradecer a todo mundo pela atenção, bons estudos e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, contem comigo. Vocês podem estudar no livro didático de vocês, na página 6 a 12, que vai estar tratando sobre este assunto. Tudo bem? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.